bem? Fazejos membros da Guilda de Comediantes! Estamos de volta a mais um episódio que não estou sozinho, porque eu tenho Fernando Aragão. Vamos deixar o VR pra depois hoje. Fala, cara, sabe que eu sempre me esqueço que no Bem Fazejo você grita um pouquinho mais alto. E dessa vez eu botei o meu fone um pouquinho mais alto. Eu tô pagando o preço. Cara, mas eu tô cada vez mais empolgado em falar Bem Fazejos, porque eu falo Bem Fazejos há mais de 10 anos já. Certo. E até hoje as pessoas me perguntam o que eu falo. E os alunos ficam assim, o que é fazejos? É bem... Belfazejo. Obrigado por ter falado. E o que é bem fazejos, né? São as pessoas que fazem o bem. Pessoas que fazem bem como vocês. São pessoas boas, pessoas de bom coração, né? Então esses são os bem fazejos. O cara vê o nosso podcast e não sabe nem o que é guilda, nem bem fazejos. Cara, mas eu entendo, porque quando eu fazia Rádio Cidade, o pessoal me chamava de Eustáquio até o final do programa. Era o senhor Starco, era até o final do programa. Chamavam de Eustáquio. Seu Eustáquio é bonzão. E Ricardo BR? Tudo bem, cara? Hoje temos um convidado com voz de veludo. Cara. Hoje é um podcast, né? Não só a voz de veludo, como ele parece todo de veludo. Se você olhar bem, se você que tá vendo na câmera. É o estilo, né? O estilo é pra poucos. A gente tem que tentar. Pelo menos isso tem que ter. Já que a gente tá subvertendo a ordem aqui, eu pulei você, fui pro diário pro programa. Chama você o convidado. Você lembra o nome do nosso convidado, né? Não lembro. Muito bom, muito bom. São dezenas de convidados. Cara. Isso aí, eu não sei nem o seu aí. nome, cara. Eu não sei nem o número desse episódio. Não, agora falando sério, as pessoas perguntam qual é a sua rede social, eu não lembro, eu não sei. Não, isso é sempre aqui, né? Tem que lembrar o número só do WhatsApp pra galera poder comprar o curso. Cara, hoje a gente começou falando de nomes, ninguém sabe o que é bem fazer, ninguém sabe o que é guilda, ninguém sabe o nome de ninguém aqui. Ninguém sabe que é um podcast. Ninguém sabe. Cara, guilda, inclusive, cara, é sensacional, porque, pô, pessoas assim que eu conheço de longa data, vem falando do podcast. Como é que tá a Gilda lá? A Guilda. Sério, não? Gilda Ribeiro, né? Mas, cara, a Guilda, ela é chamada de Guilda. Primeiro que é chamada de O Guilda e a Guilda. E a Guilda, Mas tudo bem, que as marcas são assim. Sim. É. Na verdade, hoje em dia é o Guild. Isso, é Guild. Aí depois vem isso, vem Guila, já fomos chamados de Guilda, Guida. de Guila, de Guida Isso. Caramba. e de Gilda, né? Que é Gilda é o melhor. E Gilda. por falar em Claro. nomes, vamos convidar ao papo esse grande nome, Nicolas Queiroz. Pô, muito obrigado. Parabéns. Prazer gigante. Muito obrigado, muito obrigado. Sou, inclusive, espectador de vocês. Tô Opa. lá estudando, lá, episódio a episódio. Que honra, cara, que Muito honra. bom. Nicolas, pô, é uma grata surpresa que eu conheci na Globo, né? Uma das poucas pessoas que eu gosto que eu conheci na Globo. Eu ia falar isso já. São uma das E poucas gratas surpresas. Não só né? que você gosta dele, e que gosta de você, né, cara? É verdade. Eu gosto que ele gosta de mim, que ele sempre me chama pras paradas. Eu acho Esse que ele é movimento, Pra roubada, né? O mais esse difícil movimento é o é mais contrário, complicado do que O você mais difícil é o gostava. contrário, alguém Não, gostar. É verdade. Porque assim, tem muita gente que eu não gosto, mas eu não tenho problema nenhum em lidar com pessoas que eu não gosto. Pessoas que não gostam de mim é que tem problema em lidar comigo, né? Então o Nicolas, de fato, não parece ter esse problema, mas a primeira impressão que eu tive do Nicolas, eu falei, caralho, que malandro chato da porra. Mas você fala de todo mundo, cara. Isso é um Desculpa, bom sinal. eu interromper direto, mas, cara, esse é o melhor sinal. É o melhor sinal, não é? O cara, todo mundo que a gente, até hoje ele não falou, ô, velho, pô, mesmo que eu vi, esse filho da O puta. Bolsinhas também, né? Não, mas foi por uma bobeira, não culpa do Nicolas, cara. É que a gente tinha que culpa botar sua, algum né? podcast no ar, tal. Foi, Aí, foi. porra, a gente ia botar no ar e veio o Nicolas. Ah, vê se você ajusta isso. Eu só queria botar aquela merda no ar, veio o Nicolas. Não, com papel de inclusive, ajuste. a ordem que eu recebi, que eu trabalhava no G-Show na época, né? E eu trabalhava com podcast de entretenimento. E aí chegou o podcast do Caco pra eu avaliar e pedindo pra avaliar roteiro. Falei, cara, eu nem era roteirista. Falei, como que eu vou avaliar o roteiro dele, sabe? Tipo, eu vou avaliar coisas técnicas só. Então fui ver trilha, fui ver som. Tinha uma música, acho que era Careless Whisper, do George Michael. Falei, cara, isso aqui a gente não tá pagando direito dessa música. Fala com ele aí se tem autorização do George Michael. Tem. Então realmente teve esse embatezinho assim no início, quando a gente começou. Cara, né? Mas mas não só foi porque nada você tá grave, não, fazendo só- seu trabalho. Não, Exatamente. Caralho. não é que eu, porra. Mas eu. Ele é Porra, chato, ele trabalha. Cara, eu tava de saco cheio, queria só botar essa merda no ar, viu, cara? Aham. Vai pensar, meu irmão, vai tomar no cu, cara. Porra, faz igual a todo mundo, deixa finge que não viu essa merda, né? E hoje, Caramba, então, é. estamos aqui com o Nicolas Queiroz, vamos falar de humor e podcast, porque, Nicolas, Verdade. as pessoas que pegaram esse podcast em média rez vendo, porra, mas que porra ele faz? O que é isso? O que eles estão falando? Cara, Seu currículo, vamos lá. Nicolas. rapaz, eu comecei em 2009 a fazer podcast. 14 anos já. Sou formado em rádio e televisão. Eu, inclusive, fui pra rádio e televisão por causa de podcast. Eu era maluco. Minha mãe falou, cara, por que você tá fazendo essa merda? Eu larguei publicidade pra ir rádio e TV por causa de podcast. E assim, ninguém acreditava nisso naquela época, 2010, 2011, né? Trabalhei na Globo, né? Fiquei 6 anos na Globo no G-Show
justamente no entretenimento com produção de vídeo e podcast. Então, eu tive o prazer, ou desprazer, não sei, de lançar os primeiros podcasts de entretenimento da Globo, né? Sim. Então, E de assim lá nos pra cá. conhecemos. Que foi na época do Nós Humor somos Globo, né? pioneiros, amigo. Pioneiros, olha aí, tá pioneiros vendo? do podcast na Globo. Aí eu fiz lá o Conversa com Bial, fiz o Humor Globo, né? Te ajudei lá na produção também. Papo de novela. Escolhendo o professor Raimundo BBB, também eu fiz. não, era a BBB. Carol Pamplona. Não, era você também. Eu que fazia. BBB foi até o mais longevo, assim, que eu fiz, porque virou depois de Mesa Cast também. E foi meu último trabalho lá. Mas fiz o Clube do Livro do Antônio Fagundes também, que foi um projeto já ousado, assim, de botar o Fagundes numa salinha pequena, falando sobre podcast também. E literatura, né? Mas, cara, e tem o Desbrasil, que é meu projeto paralelo, assim, independente, né? Que eu fui tocando ali quando começou a pandemia, que foi o único projeto na minha vida de podcast que eu não planejei nada. Era tipo, juntei os amigos e falei, vamos fazer, né? Eu e Pedro Duarte, que é humorista também, e deu super certo, assim. Foi um projeto que estourou na pandemia, a gente entrou pra lista de melhores do ano do Spotify, da Deezer, ganhamos o Meme Awards daquele ano também, e tá aí até hoje, tá funcionando. Ótimo. E esses são os melhores projetos, né, cara? Então, assim, É. o Nicolas tem uma vasta experiência em podcast e hoje o que nós vamos sugar do Nicolas Opa! é Tem essa algum experiência sogro, podcast. genro aqui, né? Essa experiência podcast. Cara, o que você nota, assim, de fazer um podcast Aham. de humor, né? Comparando, por exemplo, uma coisa nada planejada, como o Teases Brasil, né? Que é o seu Isso. podcast, com uma escolinha, que é uma parada ultra planejada, que já foi Boa. rádio, já foi É. TV, voltou pro podcast, que é uma Que é coisa mais parecida isso. com rádio. Total. Qual é a diferença você nota, assim, de ter um projeto que tem uma história muito grande e o teu, assim... Quais foram esses dois extremos que você acha que você É. trabalhou, né? Cara, eu acho que tem a questão, assim, do descompromisso é bom, quando você faz um projeto que nem o Desbrasil, né? Era muito descompromissado, então a gente ia brincando, testando, experimentando e vendo ali o que o público tá gostando, o que o público quer mais que vocês façam, né? Agora, quando você pega uma escolinha, tem a vantagem de já ter um público, já ter uma base, mas você tem que ter um respeito muito grande por tudo que já foi feito. Você não pode subverter aquilo ali, assim, de uma forma... Ainda mais dentro da Globo, né? Tipo, toda uma estrutura de empresa. E vou te falar que quando eu fiz o da escolinha, eu nem sabia que tinha começado no rádio, sabia? É mesmo. É assim, porque eu tenho 30 anos de idade, né? Não Mas faz parece, sentido, parece que tem 50, mas assim... Eu gosto porque o Nicolas é uma pessoa que tá acabada, igual a minha. Né? Então ele parece ter 40, ou parece ter 50, é 10 anos mesmo pra cada um. Cara, mas faz total sentido, É. né? Tipo, você já chegou na escolinha vendo Exatamente. daquele jeito e... Depois da Sessão da Tarde, passava na Globo. Mas depois é. aí que você percebe esse fechamento de ciclo, né? É. Começou numa mídia, fez isso, fez aquilo e tá Total. voltando... Não, e foi até curioso, porque bastidor do projeto, né? O Vamos lá, projeto, pra isso que tipo, tu tá aqui mesmo. não tinha muito orçamento. Ah. Era pra ser um Nunca, né? projeto low Cara, cost Sim, e a mesmo. Globo não tem dinheiro. cara. Não, quando eu digo não tinha A orçamento, Globo não não tem tinha dinheiro, esse imagina o microfone. Não tinha, era Sim, celular. Sim, a gente Pô, chegou a eles gravar assim o É, Humor Globo também. É verdade, com Discord, Sim. né? E aí eu lembro que a produção, a direção, todo mundo queria que fosse alta qualidade. E ali entra um pouco da nossa malandragem, né? Que eu falei, cara, o projeto da escolinha em podcast é como se estivesse de homeschooling, né? Tipo, eles estão estudando de casa. Ninguém tem microfone profissional em casa. Eles têm que ter um áudio meio cagado mesmo, porque eles estão de casa, sabe? Então essa desculpa acabou virando um propósito. Isso, exatamente. Então, acho que isso ajudou. Aí eu fui ouvir, cara, eu achei no YouTube o Escolinha em Rádio e, pô, foi uma surpresa, assim, muito boa. Eu gostei muito mesmo de como ele era feito, né? Acho que se você ouve hoje, dá pra você entender por que o negócio deu super certo ao longo de tantos anos, sabe? Uhum. E aí eu bebi muito naquela fonte e tentei também uma coisa que é característica, que é a claque, né? Eu tentei naturalizar mais a claque no sentido de pegar as risadas das gravações e mesclar elas com som de claque. Uhum. Tipo, deixar a claque mais baixa e as vozes dos atores Ah, rindo das maneiro piadas isso. mais altas. Você que editava também. Eu o que, podcast, cara, né? fazia tudo. Ah, você editava também, cara? Editava, é. Eu tava ali na gravação junto com a Sininha de Paula, com o Alex, um pessoal que era da direção do programa mesmo. Ajudava eles no controle ali do elenco, na internet, cada um. Imagina, pandemia. Tinha gente, tipo, no interior do Brasil, gente fora, no exterior, gente em Arraial do Cabo, gente na cidade. Era loucura, cara. Consegui juntar todo esse pessoal ao mesmo tempo, porque são 23, se não me engano, eram 23 E atores. tinha que gravar todo mundo ao mesmo tempo? Todo mundo. Mesmo que não tivesse piada, eles tinham que estar ali pra poder reagir às outras piadas. Caraca. É. Mas imagino que isso que você falou tenha dado um baita trabalho pra você, porque você fazia tudo, mas também tá tudo na mão, né? Tipo, Sim, assim, você sim. fica com mais... Mais material, né? É.
Não, e assim... Não, é mais cara, controle mesmo. quase um showrunner, né? Exatamente. É. Você vendo tudo que tá sendo feito. Exatamente. Você ajusta isso. Isso aqui Nossa. não precisa mandar pra alguém, isso aqui Mas e ficou o texto, ruim. cara? O texto chegava muito televisivo e... Sim, no início era bem televisivo. É. E aí, isso daí foi uma coisa que, quando a gente foi fazer os primeiros testes, a própria direção percebeu. E aí que eu entrei no texto também. Porque começaram a pedir ajuda de, pô, você que saca de podcast, que piada a gente poderia fazer aqui que seja mais pro áudio do que pra imagem, né? Uhum. Aí eu fui dando meus pitacos ali e foram... E assim, os próprios atores Escreve também de olho foram. fechado, ô filha da puta. Por isso que brigavam comigo, viu? Por isso que alguém perguntou, que diferença? Porra, faz uma piada de olho fechado pra tu ver a diferença. É isso, porra. Não, a gente fazia muita piada com queda de conexão, por exemplo. Do cara Sim. vai falar uma coisa, falar uma besteira, ele desliga o Picotar, celular, fingindo boa. que caiu, entendeu? Coisa do gênero também. Boa. Cara, e o Desis Brasil tem uma parada interessante que eu tava pensando aqui. Essa coisa você falou, de um reagir ao outro. É. E um sucesso do Desis Brasil é você também reagindo a coisas. Assim. Isso. Essa reação acaba sendo um forte É o react hoje. no react no react, né? Um forte da Inception mesmo. internet, isso, né? É. E total. você não é, como é a situação? O que tu vê, assim? Porque os teus podcasts são de áudio, embora o Desis Brasil Isso. agora vá pro vídeo. Ó, Qual é a diferença? Spoiler, hein? Quer dizer, É. eu não sei. Quando for roça, vou ver, as pessoas já sabem. Como é que é essa preocupação do reagir no áudio, né? O que o É. nosso aluno, assim, poderia ter atenção, que é uma reação diferente também. Porra, eu vejo o Sim. Casimiro, às vezes, só tá, porra, botando a mão na É. cara, escorregando o áudio, tu fica ai. Tem que tomar Não, a assim. gente toma muito cuidado pra não ficar Isso, pastelão, né? Isso. Qual é o É um- segredo, assim? Cara, assim, tecnicamente falando, a gente toca o áudio na gravação, e é uma gravação remota, né? Eu tô no Rio de Janeiro, Pedro lá em Salvador, e aí a gente ouve em tempo real e a gente reage assim, ri das piadas e tal, faz um comentário de, caramba, sério que ele falou isso? E aí na edição eu boto isso com menos de 10 decibéis, mais ou menos, fica meio baixinho, mas ainda assim tá num campo que Tipo, você vazou, consegue... vazou. Vazou, exatamente. Fica com essa sensação. Parece que a pessoa tá ouvindo junto com a gente e a gente comentando em tempo real baixinho, no fundo. E na né? escolinha também. Cara, na escolinha não. Na escolinha, normalmente, assim, o texto ele é muito 1 pra 1. Mas quando a pessoa reagir, você não esperava, por exemplo. Aí na edição, às vezes, eu arrastava essa reação. Não era bem entendi. editado, sabe? Ah, maneiro. Então tu Então, aproveitava, às vezes, uma reação que não foi. Não, pra às vezes aquela uma cena piada e de outra. bastidor. Tá ali gravando. Alguém falava uma putaria, todo mundo ria. Que é a risada que eu quero pra usar no programa, Ah, entendeu? Mas é ótimo isso. ótimo. São recursos, cara, É. né, que a Claro, edição claro, permite. exatamente. É isso aí. ótimo. A gente gravava tudo, né? Tudo. E aí no Desbrasil é muito isso, assim. A gente reage a áudios de WhatsApp que a gente recebe dos ouvintes e áudios que os ouvintes também mandam deles mesmos, né? Falando Sim. conosco, dando alguma ideia e tal. E assim, tem um humor de improviso ali muito forte, né? Que a gente usa. Mas assim, tem também uma coisa de mascarar, esconder piadas. Porque o Pedro, que faz comigo, ele é também comediante stand-up, né? Uhum. Então ele já tem uma escola de stand-up muito forte. É até curioso, porque eu nunca imaginei entrar pra comédia. Uhum. Eu sempre tive um respeito, não é porque eu tô com vocês não, mas eu sempre tive um respeito tão grande que eu falava, cara, fazer comédia é muito difícil. Tipo, eu não quero fazer comédia porque eu vou me estabacar. Cara, nem é difícil. Difícil é ser Eu tinha essa engraçado, mas cabeça, fazer de é. qualquer jeito. É verdade. Não, na época de faculdade, galera que vinha querer fazer comédia, eu falava, porque rádio e TV é muita coisa de cinema, né? Tinha muito curta-metragem. E a maioria era curta, assim, experimental, né? Aquela coisa bem Sim. cinema brasileiro, Zona Sul, né? E aí, quando eu via alguém fazer comédia, eu falava, tá maluco fazer comédia? Tô ali, pô, é difícil pra cacete fazer comédia, como é que tu vai fazer isso? Então, quando o Desbrasil deu certo, eu comecei a dar entrevista. E aí o pessoal falava, como é que é o processo de fazer comédia? Eu falei, não sei. Sei lá, sair fazendo. Cara, Mas- me bateu um desespero. Mas aí me bateu uma curiosidade, então, Nicolas, porque hoje a gente É. chama aqui pra falar também de comédia, de certa forma, embora Sim, comédia nesse sim. ambiente. Mas você falou que lá em 2010, quando você começou a se interessar Isso. por podcast, não era ainda por comédia? Você Não. queria fazer o quê? Então, Podcast fazia- documental? Não, era mais cultura pop, né? Ficar mesa redonda, conversando sobre cinema, tipo um séries. Nerdcast. É, assim, só que no essas fundo a comédia também tá ali. Todo mundo quer ser Sim, um pouco é. engraçado, quer ter esse É. elemento, né? Tipo, É, por mais que não seja O talvez foco, o né? foco ali, vai acabar em algum momento alguém Exatamente. vai fazer uma piadinha. Porque um papo desse, assim, entre amigos, acaba descambando pro... É sempre uma piadinha, às vezes não é comédia como roteiro, né? exatamente. Mas tá ali. É. Então, Cara, de qualquer mas o forma, você acaba Brasil resvalando. Tem essa parada, né, das coisas terem que ter essa embalagem de entretenimento, cavalinhos do Fantástico Tem, o tempo você inteiro. falou É. isso uma vez, lembra? Não sei se você Sim. falou aqui nessa mesa, mas você mesmo chamou essa atenção. Falou, hoje a gente tá vivendo uma época que a Globo mesmo não tem muito programa de humor, mas tem tá humor em tudo que é programa. Sim. Você É, falou o isso. humor virou
né? virou Um tempero, Uma é o lemon pitada. pepper. virou lemon, exatamente, é a páprica, o cara bota em tudo. Tudo tem que ter. A Fátima Bernardes tem que ser engraçada, cara. É. Cara, é o tempo inteiro humor aí, verdade. cara, mas é sempre. O Mas Big o humor Brother, mesmo, tudo. ele assusta. Então tem que ser aquela leveza do humor. Passou Nós assim. somos Fica uma coisinha meio descontraídos. constrangedora, né, pra todo Cara, mundo. uma palavra que eu sei que as pessoas não usam pra irritar os outros, usam até elogiosamente, mas que sempre me irrita, é falar, é divertido, né? Cara, não é divertido, é engraçado. Fala, vai ser uma noite muito divertida, então vai tomar no cu, cara. Que noite divertida. A não ser que você pode ser um aniversário, pode ser maneiro. Não, mas aí tudo bem, minha fé. Não, calma. Então, mas é isso que eu quero diferenciar. Se tu me chama Tá. pro teu aniversário, ótimo, foi ótimo você ter Se eu falar falado assim, por exemplo, vem, cara, vai ser legal, vai ser divertido. isso. Se é o teu aniversário, eu vou achar maneiro. É. Agora, tem comediante fazendo. Noite de comédia do não sei o quê. Chega aí, vai ser divertido. Não, cara. Não, isso normalmente concordo. você fala pra uma criança, né? Vamos Concordo. lá, vai ser É divertido. a festa verdade. vai ser Aí você fala, divertida. vem, vai ter comida. Mas esse grau de imbecilização do ser humano dos Cavaleiros Fantástico. Você tem que tratar o adulto igual uma criança o tempo inteiro. Vai ser divertido, vai ser legal, não sei. Nada. Ó, deixando claro. Não é que não possa ser bom. divertido, não é que ser legal, mas esse espaço do aniversário, é o espaço de sairmos nós quatro, tomarmos chopp, foi divertido. Quando você vai pra ver comédia, tem que ser outra coisa. Não pode ser divertido. Eu me diverti. Não, cara, eu ri. Eu gargalhei, foi engraçado pra caralho. Exatamente. Esse lugar que falta muito. Sim, né, não, cara? entendo. Não, o nosso próprio papo aqui, o nosso foco aqui não é ser engraçado. Exatamente. Verdade. A gente tá falando sobre graça, a gente fala sobre comédia, Aham. daí é sempre o papo divertido, né? Exato. Normalmente a gente dá Exatamente. boas Aí eu não gargalhadas. vejo um problema. Aí não é um problema, que é uma embala. Aí é nesse lugar do Lemon Pepper. Aqui a gente não tá fazendo comédia, né? Mas, cara, quando é um show de comédia que é só divertido, que é a mesma apresentação de uma festa de amigo, cara, pra mim não funciona, assim. Isso é tipo uma partida de futebol que foi esportiva. Exato, cara. Pô, exato. isso é o básico, É o sabe? Tem que ser básico, além é o que eu disso, espero, sabe? exato. Mas Então- interessante. Vai, desculpa. Não, obrigado. Eu sou interessante. né? Não, é interessante essa pergunta que você tinha feito pra ele de se você no início se não era. O objetivo, Não né? era o objetivo é. de comédia, né? Porque assim, eu agora falando, dando minha opinião enquanto consumidor de podcast, eu tô sempre atrás do Aham. terror, cara. É mesmo? Eu fico Tem tentando ouvir pouco, uns né? Tem mais pouco. sobre terror do que de terror, de fato. Cara, tem pouco, não tem muito. Normalmente são causos, né? Esses causos Sim, assim sim, de aconteceu numa cidade Sim. pequena e os causos são sempre aquele clichêzão, Cara, sabe? vamos meter um podcast de terror, cara? Cara, eu fazia terror antes da comédia. É mesmo? Eu brinco que eu sou o Jordan Peele invertido, entendeu? Eu pode comecei no terror, fui pra comédia, eu sou branco. É isso que eu ia falar, é branco também. Mas, não, assim, eu gosto muito de terror também. Eu Eu acho adoro, que. cara. E tem também a coisa da rádio muito forte, né? Por causa do Almirante, por exemplo. Eu cresci com meu pai falando muito do Almirante. Almirante, aí um dia eu achei uma fita, uma coisa assim de narrações do Almirante. Pô, eu acho sensacional. Mas aí falando, quando então eu me vi comediante, primeiro bateu a síndrome do impostor. Eu falei, não, nunca estudei comédia, eu não entendo isso. E eu acho que muita gente faz comédia de uma forma meio natural e acha que tá tem uma teoria, entendendo, né? Que não era síndrome do impostor, é que tu era um impostor. É, mesmo, tu exatamente, Não sabia é. porra nenhuma, pô. Não, e aí, bom da pandemia, né, assim, de ficar ali em casa e tal, que eu estudei muito nessa época. Isso, Então, cara, aí- fiz aí tu muito vai deixando de curso, ser impostor. Aí eu fui estudando, comecei a ler muito livro de comédia, comecei a ver mais séries de comédia, eu tava afastado disso. Quer ver uma série que eu nunca tinha visto? Era Seinfeld. Eu nunca tinha visto Seinfeld. Talvez por causa da minha idade também, né, tipo, eu peguei mais aquela geração Friends, Sim, né, pra sim. frente. Mas aí Seinfeld pra mim foi uma ótima escola também, pra poder brincar ali no programa. Aí eu fui ficando mais confortável. Eu falei, não, beleza, agora eu consigo dar uma entrevista, falar sobre comédia, entender o que eu estou falando, né? Então foi um processinho ali que levou um ano, mais ou menos, até eu me sentir confortável, sabe? Cara, então aproveitando que a gente tá falando de teoria de comédia, o que você notou, assim, que é diferente? Isso fica de incentivo, assim. Uma parada que você notou e falou, cara, quando você passa a ter essa ciência, assim, o que mudou, assim, no teu trabalho, assim, quando você começou Olha, eu acho estudar, que tal, o que você nota? eu comecei a entender meu processo particular, né, de como que eu faço, e é muito diferente do Pedro, por exemplo, que tem essa coisa do stand-up que eu falei. Ele é muito mais explosivo, sabe, de chegar com uma piada e tal, e umas coisas absurdas. O meu é mais de ser, assim, o padrão, de, tipo, eu tento trazer a normalidade do programa, só que a normalidade, às vezes, é o absurdo do programa. Sim, Você trazer um assunto bizarro, e eu falo, mas daí é um dia comum no Ramal Japeri, sabe? sim. Tipo, eu tô trazendo a normalidade, mas trazendo um absurdo junto com aquele comentário, né? A questão do punch também. Eu acho que o que eu mais errava, por exemplo, é essa coisa de querer meter um punch atrás do outro e estragar a piada, sabe? Você lançou a piada, aí a pessoa respondeu, você Fica completou. competindo, né? E não parava, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi, até foi no livro, acho, do Mel Hellitzer, que fala sobre como escrever humor, né? Ele fala muito sobre essa questão do punch e como que você tem que saber a hora de parar, porque, cara, tá bom, sabe? Segura a onda, né?
E principalmente prestar atenção nas coisas de comédia, que eu acho que eu consumia muito como fã de querer me divertir, que nem você falou. E aí eu passei a começar a acompanhar pra ver o que o cara tá fazendo. Tentar Analisando entender. mesmo, É, né? analisar. É. Quando muda essa visão, eu acho que você já começa a estudar mesmo, né? Sim. Pô, Cara, isso é muito bom você rever coisa antiga, cara. Porque, assim, por Sim, exemplo, você falou sim. do Seinfeld, né? Eu já revi, né? Já tinha Uhum. visto, nem lembro se eu tinha terminado, mas revi, né? Você reviu também há pouco tempo, né? Cara, eu nunca tinha maratonado o Seinfeld, eu então... maratonei um pedação também. Depois eu também. cheguei e falei, vou ver tudo na ordem, loucamente. E é bom, cara, você Cara, ver é assim. muito melhor. Não é só comédia, qualquer coisa, qualquer filme ou série que você for ver, É aí verdade. você vê do ponto de vista, pô, como é que ele vai apresentar esse personagem? Uhum. Entendeu? Como é que esse personagem tá assim? A primeira vez que você viu, você conhece que você já viu a série 1000 É. vezes, mas tá vendo com aquele olhar, cara, vou ver com o olhar de quem não conhece e de É. quem está estudando. Pô, como é que essa apresentação é feita? Tem cases aí que são maravilhosos, assim, de como que o personagem Cara, é mostrado. E como você consegue evoluir numa série é interessante, porque tu pega a primeira temporada do Seinfeld, eu particularmente, desculpa os que idolatram tudo, Aham. eu acho muito fraca comparado com o resto. A primeira temporada que ele faz aqueles 5 primeiros episódios, meio pilotão ali. Cara, depois os personagens vão ganhando mais camadas e tal, que coisa que ali era só isso mesmo, né? Você fica nessa Era apresentação. raso, né? Porque você vai só apresentar o personagem. Então Aham. esse lugar de Não deu apresentar muito tempo. é sempre meio... Pô, depois tu entende o personagem, que eles têm os conflitos dele, que o cara só chega em cena, você já ri. Então, Quando aí chegar o jogo ganha, né? Aí o jogo ganha, Que né, você cara? já tem o público já é apaixonado por aquele. Sim. Então, assim, o Kramer vai entrar. A primeira Isso. vez que ele entra, você não tá nem aí. Exato. É. Hoje você vê um corte disso e acha engraçado. Sim, e o podcast tem muito disso, né? Porque, É. cara, eu durante muitos anos gravei o Minuto de Silêncio, o Nicolas deve perceber a mesma Sim. coisa com o Desis Brasil, que agora eles vão... cara, ele vai falar isso, e tal, é meio esse lugar, ele Sim, vai reagir sim. assim, assado, né? É. Não tem uma Não, coisa e é dessa engraçado fidelização. também que a gente pensa as piadas do programa, né? Assim, primeiro a gente seleciona os áudios, né? Como é que é o nosso processo? A gente seleciona os falei áudios. isso é interessante. E aí, a partir dos áudios, a gente vai costurando um roteiro que conecte, né? Que vai fazer esse caminho Que são áudios tortuoso. de WhatsApp, geralmente. Isso. Né? É, áudios de Instagram também, Isso. mas na essência são áudios de WhatsApp, né? A gente tenta evitar áudios fakes, que tem muito humorista que faz áudio Claro, hoje em dia, né? A sim. gente tenta pegar áudios... Mas esses áudios, rapidinho, vem da onde? Você... Cara, no início era pesquisa nossa. Uhum. Só que aí começou a falhar. Começou a faltar áudio, sabe? Uhum. Só que o podcast cresceu tanto no início, assim, nos primeiros 5 episódios, 4 episódios, que a gente criou um WhatsApp e aí a gente recebe as 300 pessoas áudios por mandam. semana, tá, mais ou áudios. menos. Então, Uhum. hoje em dia é separar o joio do trigo mesmo, assim, porque é Dá um muita exemplo coisa. de um áudio pra quem não conhece o Desis Brasil e... Cara, um áudio. Seu Armando, que é armado esse áudio, né? Que é do cara que mora em Belfor Roxo e vai O pegar seu o Armando da trem. padaria, né? Isso, Ah, pô, esse vou é um encher saco clássico. de farinha, bota fogo, seu Armando, né? Aquela sim. coisa, pô. Isso é clássico. E esse é armado, mas a gente sempre falou, cara, mesmo armado, ele é lindo, assim. Não, é conta maravilhoso. uma história real, né? É, porque se é engraçado, não interessa muito se é Exatamente, verdade. é. O importante é você rir. Cara, em algum Cristiano momento Ronaldo a galera também. perdeu essa noção de se era armado e se não era, né? É. Cara, isso é um debate que a gente tem que fazer um dia aqui. Que a gente É. tá vivendo, nunca viveu um deslimite entre ficção e realidade tão grande. nesse Porra, sentido. bom, esse verdade. debate é bom. Mas só pra complementar aqui, eu moro na esquina da padaria do seu Armando, né? Tem o pão do seu Armando. Porque os caras resolveram abraçar essa piada. Sério? Então, porque é na esquina da Vontade com Dona Mariana. Então, Aham. assim, como a gente não sabe se é verdade, se não é, mas aquela é a padaria do seu É Armando. porque Porque ele fala traduz, que é né? Botafogo. Aham. Aí quando ele fala Botafogo, acho que aí os caras É. pegaram e botaram. Então tem um pão lá que eles fizeram que chama pão do seu Armando. Fica entre aspas ali, cara, exposto. Muito bom, cara. Capitalizaram essa porra. Como é que cara. pode? O negócio, ele parecia real, mas era ficção e ele Aham. veio pra realidade, É. assim, ele influenciou um produto Cara, real. não, e tem um lugar que não importa É. mais Não se é real. importa, Não é. importa mais, é o que o VR falou. Cara, É que tem uns que parte da são muito, cultura. muito fake, assim, tem uns que dá pra ver que é forçado. Aí a gente Mas fala, geralmente "Putz, eles nem vão muito à frente. Nem vão, exatamente. Agora, quando é bem natural, tinha um do patinete da favela também, que é muito bom, que é um cara mandando um áudio pro amigo falando: Patrick, não sei o quê, pô, passei aqui do lado da descida. Aí ele fica assim, na descida da linha amarela, linha vermelha, linha amarela, linha vermelha. Caxias, em Caxias. Patinete pra caralho. Aí ele vai narrando, assim, que ele viu vários patinetes elétricos na favela. Eu ficava vendo isso na Zona Sul e falava, como é que ninguém rouba isso? Não rouba o caralho, é a boca que aluga. Que... É fake essa porra? Cara, não sabemos, na real. Esse a gente não sabe, mas é um dos meus áudios favoritos. Isso é bom pra caralho. Gerou Eu já uma vi discussão. vídeo, tá? De patinete na favela, mas tudo bem. É. Né? Daí o Aham. cara levar um ou dois, beleza. Mas não, ele falou que é a boca que aluga, sabe? Né? Porque aí a galera né, já tem o. Virou um mercado mesmo, sabe? Isso, é. Cara, tem muito. Aí você seleciona. É, então, a esses gente áudios. seleciona, vai, Voltando tenta lá pro fazer processo. um tracejado entre esses áudios. No meio do programa é o quadro do ouvinte. E aí o quadro do ouvinte é histórias que os ouvintes mandam, né? A gente reage a essas histórias, né? Só que assim, quando eu já ouço o áudio,
eu penso num comentário que eu posso fazer sobre aquele áudio que seja engraçado. Sim. E aí eu não compartilho com o Pedro. Sim, Nosso roteiro é isso muito importante. disso. Ele não sabe o que eu vou falar e eu não sei o que ele vai falar. Pode dar certo? Na maioria das vezes dá, porque a gente já faz podcast desde 2012, então tem uma sinergia muito forte, né, entre a gente. Mas assim, às vezes é engraçado que eu preparo uma piada e a piada não vai pra frente. E é tipo, bola pra frente, vamos lá, segue o jogo. E às vezes uma coisa idiota que eu comentei ali de improviso rendeu uma coisa maior, Cara, né? mas isso de esconder, quando eu e o Roberto a gente fazia 1 minuto, né? Teve um episódio só que a gente compartilhou pauta. Cara, e não funcionou, assim, porque fica muito ensaiado o comentário. Exato. A entrega Fica não até um silêncio, boa. né? E, assim, Tua vez de falar, depois minha que você vez. grava muito. Não precisa nem gravar muito tempo. Você conhece muito É. tempo. Tô aqui com o Aragão e VR que me conhece há anos já. Verdade. Ele sabe, cara, se eu falar isso, o Vinícius vai reagir. Eles estão falando aqui, não, mas aí quando a gente trabalhou com o Márcio Melo, ele já vou falar. Porra, velho. Ele já sabe, ele não joga uma palavra dessa por acaso na Sim, mesa, entendeu? sim, então sim. você já. Uma carta fácil. É um igual super jogar trunfo, sueca, né? Exatamente. E você Jogo tá ligado. as, né? E quando o cara joga uma carta na mesa, você sabe, bom, ele tá jogando pra eu reagir. Então fica esse jogo também. Isso exatamente. Faz parte, né? Demais, assim, desse Brasil. E é até engraçado, tem situações que a gente estrutura pensando no ouvinte, cara, o ouvinte vai gostar muito. E o ouvinte caga pra aquilo ali, o ouvinte mira uma outra coisa que a gente mesmo não tava nem ligando. Sim. Mas eu acho legal também, vira um claro. processo, né, que é bom não saber o que vai acontecer também, assim. É dar certo, né, tem que dar certo acima de tudo, mas também é bom não saber o que vai acontecer. Sim. E aí vão surgindo clássicos. Tinha um áudio que a gente recebeu que era da Uvas Verdes. Esse áudio, a galera ama esse áudio, que era o seguinte, era uma gay na rua vendo um cara acidentado e narrando. E aí, amiga, você tinha que ver a neca, o neca que tinha pra fora. Parecia um cacho de uvas verdes, sabe? E assim, quem é que descreve um saco como um cacho de uvas verdes, sabe? Alguém que gosta de Frescas. uvas verdes. Não, ainda qual fala era isso, esse frescas. saco? Que o cara sofreu um Caralho. acidente, a calça rasgou e o saco vazou. Sim, sim. E aí, cara, isso virou uma piada lá dentro da Uvas Verdes. Tinha do Rocambole também, que o cara acorda assim de manhã cedo e manda um áudio. Que é esse Rocambole aí que vocês mandaram no grupo, hein? Gordinho, eu gosto de Rocambole, não sei o quê. Aí já era, todo mundo que a gente queria zoar falava, esse Rocambole, que não sei o quê, pá. Sim. Cara, é loucura, assim, não dá nem pra... Já são 4 anos quase, né, de Sim. podcast. Vai pra 4 anos agora em 2024. E a gente já tem mais de, sei lá, 400, 300 áudios. Porra, Que maneiro. passaram pelo programa. Agora me diz uma coisa, mesmo fazendo há tanto tempo, né, a gente tem cada vez várias viradas de podcast e tem sempre gente entrando nova no podcast. Provavelmente tem aluno. Cara, eu tenho feito uma coisa meio triste. Ih, lá vem. Eu tenho feito uma coisa meio triste que provavelmente as pessoas vão me desaprovar, mas alguns alunos já vieram falar assim, tô pensando em começar um podcast. É isso, não. Não, eu Pra quê? incentivo, eu incentivo. Então, eu sabia que você ia responder isso, por isso que... Porque eu vendo consultoria também de podcast. Caraca. Quer fazer um Tá aqui podcast? meu Fale cartão. comigo. A não ser que você tenha um diferencial muito grande. Por Aham. que a gente tá fazendo da guilda? Porque a gente vende curso, a gente anuncia, é mais um material Sim. pro cara. A gente tá mantendo, né, um ecossistema nosso vivo. Não, Né? e vou te falar, assim, e eu acho legal que vocês não escondem um jogo também, porque é o que eu mais vejo de curso na internet é isso. A galera promete um curso, mas você não sabe, mas o que é esse curso? O que vocês fazem? Eu acho legal do podcast é isso, que é um conteúdo aberto, que as Isso. pessoas têm uma noção, né, da discussão, É, dos porque às vezes a assuntos. pessoa tá indo, o que vocês querem dar uma olhada, e ver a gente falando, falar, interessante, eles devem, essa Total. vibe, a aula vai ser uma coisa legal. Então é um produto nosso que alimenta. É. O podcast por si só, ele não é o nosso, a gente não quer ficar famoso com o podcast. Ele Aham. existe graças ao curso. Se não fosse o curso que bancasse Sim. esse podcast, então não existiria o podcast. Então quando o aluno chega assim, quero fazer um podcast de tal, eu falo, cara, assim, qual é o objetivo? Porque hoje tem tanto. Ele vai fazer mais um de cinema. Se não for uma complicado coisa mesmo. muito específica tal, o que você olha assim desse cenário de podcast, você como um consultor de podcast, então, o que tu olha assim, por que fazer um podcast Caramba. ainda hoje em dia, cara? Quais são os diferenciais assim pra se começar um podcast, principalmente de humor? Aham. Cara, eu acho que assim, tem o processo da criatividade também, da gente mesclar coisas que a gente tem como influência. Eu acho que também é um exercício muito bacana as pessoas perceberem o que influencia elas. Às vezes as pessoas não sabem. Elas querem fazer uma coisa, elas não têm nem ideia do que ela consumiu, que deu a vontade dela fazer. Concordo. E tem que saber, sabe? É importante você resgatar isso lá dentro. E eu gosto muito dessa ideia de você falar assim, eu gosto do Nerdcast e da Guilda de Comediantes. Pô, você vai pensar, então, uma coisa que interseциone tudo isso daí, sacou? Uhum. É o que eu Bacana mais isso. falo nas consultorias, é isso, sabe? De, tipo, você vai juntar então essas influências e vamos... Aí vem aquela coisa de análise SWOT, de, tipo, ver o que tem de força, de fraqueza dessa ideia, né? Sim. E vai cansando a ideia, vamos cansando a ideia, porque
não tem jeito, dá pra criar coisa original, independente se tá saturado ou não a mídia, sabe? sim. Sempre Concordo, vai surgir, concordo. né? Sim, mas existe uma diferença entre esse trabalho, acho que é por isso importante você estar falando isso, né? Aham. E aquilo, eu amo cinema, Isso, vou fazer um é. podcast de cinema. Aí Cara, você tem que isso cansar a muito. pessoa pra saber Exato. se resiste, né, a ideia dela. Porque você falou, cara, é ótimo isso que você falou de você realmente talvez buscar suas referências, o que você gosta, o que você queria. Porque tem uma coisa que é quase paradoxal, mas o podcast, ele, embora ele seja, você fala, podcast é rádio. Cara, é um formato que cabe muita coisa diferente. Muito, Cabe. cara. Pô, assim, isso que eu te falei de história. Às vezes boto uma história para as crianças dormirem. Aí tem, tipo isso, um causozinho, às vezes é um cara contando, às vezes é alguém falando. E, porra, tu tem os podcasts investigativos, sei lá, tipo A Mulher True da Casa crime, né? Abandonada, True Crime, que são coisas de pesquisa de, sei lá, meses, cara. Então, Verdade. assim, é muito diverso, é muito diferente. É. E, assim, realmente, 3 amigos resolvem falar sobre cinema. Pô, cara, você pega, faz uma pautinha mínima ali, vem aqui e grava. É diferente do cara fazer um podcast investigativo, ou até como a gente já fez, né? que vamos Documental, acabar né? chegando Tem lá vários documentários também. documental. Ou a gente que fez o primeiro podcast, né? Podsérie, ainda vamos falar sobre Lá isso. da Globo. Não, inclusive, eu ia falar isso. Eu tava falando, eu ouço com os meus filhos, tá? Meu filho, toda noite ele ouve o Gilmar Baltazar Detetive Particular, Aí. né? Toda noite. Eu vi isso porque ele viu eu fazendo, ele participou, tem ele no áudio. Ele curte, Tal. né? Então ele gosta dessa parada, é uma parada diferente. Não tem, por exemplo, histórias narrativas e humor em formato podcast. né? Não Não tem, tem. nunca vi também. Muito. Talvez é lá difícil. fora, mas... Exato, lá fora tem. É. Mas é muito difícil. É muito difícil. Aqui no É. Brasil eu conheço o nosso. Assim, É. série de comédia, que pra quem não conhece, Gilmar Baltazar, Detetive Particular. Que é uma paródia de séries de detetive. Agora, tem esse espaço. A grande questão é, Nicolas, que aí volto em você, que é o nosso consultor. Se você faz só por prazer, né, eu acho que no prazer vale tudo, né? Vale Claro. até você chupar a cu do sogro, né? Claro. Cara? Isso aí, cara, é o de menos. A questão é que as pessoas acham que às vezes vai ser a grande virada financeira delas, né? Não. E Não dá aí, pra se iludir. Exato. Então, qual é esse lugar, assim, também, de você fazer um produto que seja legal, mas seja rentoso, né? Porque eu sei que o Desis Brasil, por exemplo, né? O Nicolas tem um projeto que ele não falou ainda, que é o podcast de Vasco, né? Isso. Que hoje é um dia meio triste pra eu falar isso, que A a gente gente tá gravando após o jogo Corinthians, eu não vou entrar muito nesse assunto, não. Mas ele tem um podcast chamado Vasgonzo, que é um projeto muito embrionário ainda. Então, é um projeto que provavelmente não paga as contas do Nicolas. Mas ele tem um outro projeto que, bem ou mal, já se paga, já se sustenta, tal, que é o Desis Brasil. Então, assim, qual é esse time de você aturar um projeto também, não abandonar, sustentar aquilo, já construir com uma certa mentalidade? O que você percebe, assim, avaliando seus projetos mesmo? Olha, eu digo que eu aprendi muito com o Abu Janra, né, que ele falava sobre fracasso, né? E aí ele falava que adorava fazer fracasso. E até eu acho que o Jô fala quando ele morreu, né? Deu uma entrevista pra UOL falando que o Abu Janra vivia chamando ele de fazer um fracasso. Falava, faz sucesso, já faz muito na Globo, não sei aonde. Vamos fazer um fracasso juntos. E aí eu gostei muito disso porque nesses 14 anos fazendo podcast, cara, fiz já mais de 15 podcasts. Caraca! E que todos naufragaram praticamente, sacou? Mas muitos, assim, por prazer, muitos por experimentar. De, cara, quero fazer uma coisa nesse campo aqui que eu, sei lá, acho que pode ser promissor, né? E eu, particularmente, traço um planejamento pessoal. De, tipo, eu passo um tempo estudando aquilo que eu vou fazer, o nicho que eu vou explorar, a ideia e tal. Vou apresentar pra uma galera, vou conversar com amigos próximos, né? Ter aquela audiência qualificada das pessoas próximas, né? E pedir, batam nessa ideia aí, porque é pra poder realmente lapidar a ideia, né? E aí eu dou um prazo de quanto tempo eu vou tocar aquele projeto e ver se ele vai dar certo. Eu fiz na pandemia um projeto de lives estilo Casimiro, por exemplo. Porque foi bem no iniciozinho, quando eu tava começando a estudar o negócio de Casimiro, eu vi que o algoritmo do YouTube tava impulsionando cortes de YouTube, de live, né? E aí eu estudei o algoritmo do YouTube, fiz tudo, falei, cara, 6 meses é meu prazo. Se em 6 meses o negócio não andar, vou matar. E foi o que eu fiz. Depois de 6 meses, o negócio tava ali muito rateando, falei, vamos para outro projeto, parar de gastar meu tempo com isso, sabe? Tipo, eu tive a chance, eu tive ali uma tentativa, né? E ganhei experiência, acho que é isso também. Não é desperdício, não é falta de, sei lá, de sucesso mesmo. É questão de experiência para poder levar. Aí veio a Vasgonzo agora, né? Que é um canal no YouTube, são lives de Vasco. E, cara, eu aprendi com esse projeto de live que deu errado na pandemia. Coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam, entendeu?
tudo vai virando carga pra tu levar pros próximos projetos. Agora, eu queria saber assim, você acha que o quão importante é você ter um... Por exemplo, o Vinícius falou que a gente só faria o podcast se a gente viesse para um estúdio, porque ele não aguentava mais gravar na casa dele. O Vinícius, ele realmente tem esse problema. Eu queria né? saber assim, o quão isso é importante ou não é tão importante assim, você gravar O cara no do estúdio vai me né? matar agora se eu falar que não é nada importante. Não importa nada. Cara, acho que depende do projeto também, porque... eu falo, isso é uma defesa que eu levei até pra Globo. Quando eu entrei na Globo, tinha uma resistência muito grande a fazer podcast. O meu chefe da época era totalmente contra. Ele queria vídeo e eu queria áudio, né? E aí eu lembro que a defesa que eu levei foi, cara, a gente precisa produzir algo pra consumo de tela apagada. Sabe? Algo que, assim, a gente não pode ficar disputando o tempo de tela com todo mundo. Tem que também fazer algo que a pessoa só ouça, né? E aí, hoje em dia, com vídeo, acho que chegou num ponto meio termo, que, assim, você vai disputar tela, mas se a pessoa quiser, ela apaga a tela e ouve, né? A Guilda dos Comediantes eu já vi em vídeo, já ouvi quando eu tava ocupado, só botei no ouvido, no fonezinho, né? Então, assim, eu acho que enriquece, e principalmente aí que eu acho que vale muito o vídeo, com a divulgação. Porque os cortes que hoje tem nas redes é vídeo, sabe? Não tem jeito. Eu fiz um podcast com minha namorada, que é o Bodas de Limão. Namorada não, esposa. O Vini sempre sacaneia, que a gente já tá... Tá 200 anos 10 anos na mesma juntos, casa. quase. O cara É continua. que não casou, aí eu enrolando, sempre né? chamo de namorada, né? Não tem Casou. jeito. Não casou. Você que acha. Pergunta ao advogado dela se não casou. Pior que é mesmo. Cara, o que a gente mais apanhava era pra fazer o corte ser interessante num podcast que era só em áudio. Então a gente fazia uma animaçãozinha, uns efeitos, botava uma legenda. Mas, assim, um vídeo não tem jeito, cara. Então eu acho importante pra caramba. Claro, se você não tem condição de fazer, vai no áudio, vai tentando maturar essa ideia, mas se tem como, pô, cai dentro, porque pra divulgação é muito melhor. Mas, Hoje rapidinho, facilitou, né? só pegando, cara, mais ou menos no que você falou também. E você falou que seu chefe tinha uma resistência, né, a podcast. E os atores tiveram essa resistência quando, por exemplo, o pessoal da Cara. escolinha, do Fora de Hora, quando foi pro podcast? Foi tranquilo? São 23 atores, né? Então, assim, teve inúmeros casos. Teve a galera que amou, porque, pô, não precisa botar maquiagem, figurino, sabe? Eu ligo o microfone e faço a voz do personagem e vou. E teve a galera que não se adaptou porque é tecnologia, principalmente a galera mais velha, tem que mexer com o celular, com a internet, com não sei o quê. Conecta aí, vê se tá funcionando o fone. Era um inferno. Mas, no geral, até que o pessoal, depois que seguiu, assim, passou o primeiro, segundo, terceiro episódio, o pessoal começou a gostar. Porque era isso, era muito prático. O cara tá na casa dele, às vezes na rede. Tem gente que gravou na rede, sabe? Tipo, ficou deitado na rede fazendo a voz do personagem e foi. Funcionou, sabe? Então... e tem uma coisa bem curiosa falando disso, que quando a gente fez o Papo de Novela lá na Globo, a gente entrevistava elenco das novelas, né? E vocês sabem que é entrevistar famoso. Sei. Eles sempre têm uma resistência, né? É horrível. A gente falava, tinha olha, quadros no Zorra que às vezes a gente tinha que entrevistar pessoas, cara. Era é horrível, sempre, meu né? Deus. Só que lá não tinha câmera, esse era só áudio. Cara, e aí tem uma vantagem do áudio. Quando eles vêm, não tem câmera, posso ficar assim, não sei o quê, posso abrir minha camisa. Não precisa né? nem sorrir, né? Cara, eles se soltam e contavam cada história maravilhosa, sabe? Porque parecia que estavam num papo, assim, de amigos mesmo, sabe? Isso foi uma coisa que eu vi grandes nomes, tipo Tony Ramos, Antônio Fagundes, Lília Cabral, sabe? Uma galera que o pessoal tinha até medo, às vezes, de entrevistar, de, pô, é um figurão, que não sei o quê. Soltar e falar besteira, Só sabe? citou nome de gente que tem fome de ser gente boa, né? Olha, depende. Não, Tony Ramos e o Fagundes, realmente, né? Mas a Lília tem uma galera que fala que a Lília é perigosa. Eu já tive problema com a Lília já gravando bastidor, com câmera. Se quiser contar, a gente faz um corte. Ô, Lília. Não, mas aí, eu vou te falar. Era 4 horas da manhã na cidade cenográfica. Putz, aí nem eu. O Sétimo Guardião, a novela do Aguinaldo, do gato lá, que tava tudo dando errado na novela, era surubão de Noronha. Ninguém queria dar entrevista, sabe? Aí chega eu 4 horas da manhã com um microfone e uma câmera. Tipo, tem como falar aqui pro G-Show? Pô, é brabo também, né? Se comparar com o Vasco, era aquela época que o Eurico Miranda proibiu de falar com a imprensa. É a lei da mordaça, né? Cara, mas vamos entrar aqui num processo que eu gosto muito, que não leva geralmente a lugar nenhum, mas é sempre interessante que depois a gente Boa. pode olhar e te cobrar. Que é um exercício de futurologia, né? Isso, daí foi meu TCC, você vê? É? Eu fiz isso, eu fiz o exercício de futurologia da Mídia Podcast em 2015. Pô, sem querer chegamos Nem no... sei agora, Olha parando aí. pra No pensar, vou auge. rever se eu falei alguma besteira, com certeza. Imagina. Que é o seguinte, teve aquela fase, né, Ah. que nós começamos, que é o podcast, é o rádio da internet. Isso. Né? Podcast é o rádio da internet. Aí vem a fase que começa a se inserir vídeo, Uhum. que é... Todos viramos Jô, todo mundo é um Jô do seu podcast, então todo mundo quer fazer talk show, sendo que, cara, porra, esses mesa cast, né, a maioria é
tô aqui contigo, vou beber água, e você tá contando tua história, eu tô fumando mesmo, maconha, bebendo água, o cara vai embora. Aham. E são 4 horas, aí o cara... Nesse momento que o cara já foi embora, não tem mais entrevistador. O cara fala só, ele Caramba, é solta uma verdade. pérola, né? É. Essa é a estratégia, né? Aham. Cansar o convidado. Ele fala um absurdo, cara. Esse momento, que não tinha ninguém, né? Que corta e fica assim, pá, Nicolas fala que Lília Cabral. Bom demais, bom Aí demais. vai pro ar, né? Vivemos esse período. Vivemos uma certa resistência do áudio com os documentários, tipo A Mulher da Casa Abandonada. E Isso. falar, não, bom é radionovelo, que é áudio, que é É. pesquisa, que não sei o quê. Praia dos tal. Ossos também, Isso, né? Praia dos Ossos. Os clássicos, né? É. Praia dos Ossos. Caso Evandro. Aí agora a gente Ouvi vive também. um momento que é meio mix, assim, né? Tem vários, né, documentários em áudio sendo feitos, alguns não muito famosos. Tem alguns audiodramas Tem também, uns né? audiodramas sendo feitos, né? Celton Mello fez o dele, Isso. né? Junto com a Teve galera do o Nerdcast. Paciente 63 do Spotify Sim. também. Ainda tem os MesaCast que resistem, mas todos aqueles que surgiram, filhos do coisa, caíram. Aham. O que tu acha, assim, uma galera que tá começando em podcast hoje seria um bom caminho, né, pra seguir, assim? O Caramba. que é o que tu acha que é o próximo passo dessa mídia, já que você é o cara do TCC? Famoso que vem por aí, né? Da futurologia? Não é, porque assim... Olha, eu acho você que- mesmo é um cara que tá arriscando, então provavelmente É. você já pensou sobre isso, porque você tá fazendo projetos o tempo todo aí. Rapaz... Não, me pegou de calça riada, né? Porque Bom, realmente justo. ninguém tem essa resposta, É, né? não, é porque eu acho que assim, tá cada vez mais diverso, de fato, né? Quando a gente você foi citando essas ondas, dá pra ver que tinha um gênero que tava mandando na mídia, Uhum. né? E hoje eu não vejo nenhum gênero mandar na mídia podcast, sabe? Uhum. Tá muito disperso. Então, acho que vai ter coisa em MesaCast que vai estourar, a gente nem faz ideia, sabe? Particularmente, aí eu não gostaria de falar, porque pode ser que eu esteja entregando ouro, entendeu? Que é uma ideia que eu tenho. Aham. Eu- Mas você pode eu falar de forma vejo- mais genérica. O que eu vejo que vai vir e vai dar certo é ficção em MesaCast. Porque hoje em dia MesaCast é tudo conversa mesmo. Uhum. Imagina um programa de MesaCast onde são personagens. Anota aí, velho. Vamos fazer isso. Mas é boa, é Entendeu? jo- Ficção, sabe? É. Eu acho que podcast, não só MesaCast, né? Eu tenho MesaCast, mas assim, podcast em vídeo. Eu acho que vai ter mais podcasts em vídeo que usem da ficção. E aí você traz uma série, entendeu? Esse Você que eu ia te traz perguntar, um é tipo uma spin-off, websérie? Como se Tipo fosse? uma websérie, Tá. exatamente. Que Só na verdade é isso um pouco, né? é. Eu acho que isso daí é um recurso que vai ser explorado. Você vê os atores tipo Aristarco Pederneiras. É. Ô, meu neto! Que beleza. Não bote a mão aí. Não, eu acho até Mais assim, que em mesa, questão né? de Vamos gênero, fazer. Pronto, já tô fazendo. eu acho que em gênero True Crime vai explorar muito isso, sabe? Porque já tem uma série que Cara, é eu Only adoro Murders True in the Crime. Building, Tu gosta né? também, né? Fala. Sim, eu me adoro amarro, True me Crime, amarro. acho muito foda. E aí já tem séries americanas sobre True Crime. Cara, qual o passo pra você pegar um estúdio de podcast e fazer um programa de True Crime, entendeu? Aham. Com atores, né? Sim, Acho que é um mas eles caminho. interpretando ali no coisa. É uma boa. É. Aí. Pô, sketchzinho super Tipo um rola. documentary, né? Tipo um É. documentário falso, né? Uma coisa assim também, eu acho que funciona. É um gênero que eu vejo que pode nascer, mas assim, o que vai dar certo realmente é difícil pra caramba. Porque, cara, o que eu tenho visto, assim, pelo menos em termos de humor, cara, em podcast, eu acho que ele tá caindo muito nessa do humor involuntário, cada vez É. mais, né? Aquele cortezinho que é engraçado e tal, né? E não tô falando sobre humor. Tanto que o não tô Desbrasil não tem corte, né? Qual O Desbrasil não tem corte tá. no meu o podcast. Desbrasil, A gente tem, assim, a gente solta alguns áudios que foram tocados no programa nas redes sociais, Tá. sabe? Mas não tem corte do programa. Sim. Ainda não existe. A gente nunca quis fazer por causa disso, que a gente acha que reduz um pouco. Já que é um programa de humor que tem um início, meio e fim, se a gente pega um punch e joga, Cara, fica mas limitado o àquilo, podcast de entendeu? humor tem isso, né? Porque é o que a gente tava falando. Você tem que conhecer as pessoas que estão participando ali, tem o É. contexto da piada. É. E tem assim, cara, assim, 1 minuto de silêncio, que é no meu podcast, agora eu vou dar uma munição ótima pras pessoas. Cara, ele tem o quê? 1000 e poucos episódios, sei lá. Cara, tem episódios que eu falo barbaridades, assim, barbaridades. Então, assim, como tá num contexto... Surpresa. Graças a Deus, eu excluí Tô olhando tudo. seu Eu achei que ele semblante fosse falar surpreso. que tem coisas que... Eu falava que ele- coisas lindas, né? Não, recitava barbaridade. poesia. Cara, assim, mas tem todo um contexto. Eu falava bem do Márcio. Olha que tem, hein? Tem. Ele vai, tem ele lá, inclusive. Eu já ouvi, eu ouvi. lembro disso. Tem, ele Foi, foi. cara, Não, ele foi pô. não. Esse merda não foi. Ele me fez levar todo o equipamento da Globo, porque ele é o único que não podia sair da Rede Ah, Globo. claro. Meu Ele Deus. fez levar o Verdade. equipamento. Tu dava pudim pra ele. É verdade. Fica tirando essa onda É agora. verdade. Eu tentei ser amigo dele, ele não Tá quis. que pariu. É. Ele bom. nunca me devolveu a foto. Ah,
Márcio Smelling, me devolve a forma de pudim, filha da puta, que tu não me devolveu até hoje. Isso vai pro corte. Ele tá com a minha forma de pudim. Eu pedi que nem a minha, da minha ex. Ele vai te mostrar um áudio que você diz, Márcio, não precisa do Fica com a fã, não precisa. Pegou a minha forma de pudim. Cara, é bem provável que nesse episódio, que se alguém for municiado e for procurar, o cara vai achar ele e fala assim, não, vou te devolver a forma, não precisa. Não precisa. Porra, pegou minha forma. Pô, Não, você tá pior que eu falando pedi. isso? Eu Pô, falaria não destravamos precisa. a porta do inferno, velho. Mas a Emanuele, que é a minha ex-mulher, ficava todo dia. Já pegou a forma do pudim? Gatilhou violento Caramba. agora. Caralho. Que também gravava com ele, ex-mulher, ainda tem isso. Gatilhou violento. Não, mas agora. eu, por exemplo, faço desde 16 anos de idade. O que, Porra. pudim? Não, quem dera, podcast, é pior. Tu imagina quanta atrocidade eu falei, 16 anos de idade, cara. Pô, é menor de idade. Imagina. A sorte que tá tudo apagado. Cara, mas eu não tenho Tudo. problema com isso, porque assim... Eu tenho. O contexto, cara, porra, o contexto é muito claro que é um contexto de brincadeira, piada e tal. Agora, isso que eu tô falando, do corte, quando tira, cara, perde esse contexto. Então, de fato, fica muito... Cara, porque é muito... Quem ouve o contexto do Minuto de Silêncio era todo mundo falando um monte de merda, aí tem aquele efeitinho de fundo, tal, que só avisa a piada, tal, como é que é o negócio, tal, não sei o que, tem sempre essa Isso, coisa. e também foi uma escolha nossa. Quando a gente foi fazer o Desbrasil, assim, uma das influências era a TV Quase, o pessoal do Choque de Cultura, né? E o pessoal do Choque de Cultura criou personagens, né? Criou personas, a identidade deles pra poder falar atrocidade, falar de você agredir um idoso na rua e tudo mais. E é aceitável porque é o personagem, é o motorista de transporte, né? E aí a gente ficou nessa de, com o Desbrasil, vamos fazer o mesmo? Vamos criar personagem? E a gente chegou à conclusão que não, vamos fazer a gente mesmo. E aí, assim, é aquilo. É bom porque você divulga seu nome, né? Tipo, é mais fácil de se promover. Por outro lado, você tá botando sua cara a tapa. Então, eu, por exemplo, eu faço muito humor sobre minha vivência, que é de subúrbio. Eu vim de Bangu, então tem toda aquela coisa do trem, do jogo do bicho. Quando eu falei de jogo do bicho no podcast, cara, a galera explodiu a cabeça, assim, do Brasil inteiro, sabe? Que era alguma coisa que era sobre galo. Eu falei, porque galo é 50 do jogo do bicho, papapá, não sei o quê. Aí o pessoal, começou assim a associar as coisas, né? E começaram a me perguntar, e todo o programa eu tinha que falar jogo do bicho. Eu falei, gente, eu não estudo jogo do bicho, não. Só que eu cresci em Bangu e jogava pra minha avó. Entendeu? Tipo, acho que todo mundo que nasce em Bangu e tem uma avó que gosta de jogar no bicho, sabe como é que joga no bicho, entendeu? Sim. E aí já era, aí já me associaram a Castor de Andrade, aí tu vê meu vestuário, sabe? Tipo, é complicado. Mas é um personagem, acabei virando um personagem do próprio podcast também, né? Boa, isso é ótimo. Nicolas, já temos 45 minutos, acabei de ver aqui. Opa! A gente vai ter que parar agora que a gente vai gravar um podcast ficcional de mesa cast. Uma ideia que a gente teve já há um tempo. Não, bom que tá tudo registrado, posso processar facilmente. Com o pé embaixo assim, ó. Eu só quero aqui pra minha defesa falar que eu e Nicolas a gente já tá pensando, já tava pensando um antes, né? Verdade. Nesse sentido. Tá bom. Então, é só, ficar registrando aí. Ele tá falando que é verdade, inclusive, porque ele sabe qual é o nosso projeto. Então é isso, gente. VR, faz o jabá aí. Você quer aprender a fazer podcast? Liga pro Nicolas. Mas se você quer aprender a escrever humor, se você já escreve, quer se aprimorar, entra lá no nosso site guildadecomediantes.com.br. Lá você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa história e lá na nossa página já tem um pouco mais detalhado do que é o nosso curso. O nosso curso tem 8 módulos. Hoje, na gravação de hoje, ele está com 87 aulas gravadas, Caramba. mais de 45 horas de gravação. Não tem nenhum curso que tenha essa quantidade de aulas, essa quantidade de módulos, essa quantidade de horas gravadas. Então, assim, eu tenho certeza que você que nunca trabalhou com comédia, se você comprar o nosso curso, você vai começar a entender como a comédia funciona. Se você já trabalha, eu tenho certeza que você vai se aprimorar. Então, entra lá, dá uma olhada no nosso material. Se você tiver qualquer dúvida, tem um botão lá no WhatsApp, você clica e você vai falar diretamente comigo e eu tiro qualquer dúvida que você tenha. E se você, rapidamente, ainda não segue a gente no Instagram, @guilda.comediantes. Eu queria lançar um desafio. Eu queria ver quem vai escrever pro WhatsApp do BR e convencê-lo a dar um desconto maior do que o que ele promete. Eu quero que vocês escrevendo pro BR fiquem lá enchendo o saco dele até ele dar um desconto. Famoso nem pra mim, nem pra você. Não, e perguntar, quando que vocês começaram o curso? A Guilda de Comediantes, foi em que ano? O curso foi em abril de 2022. O online. Então, O online, sim. online. É, já tinha feito... presencial. Então, é porque isso é uma coisa que eu vou me defender. Quando eu fui começar a estudar comédia, não tinha ainda o curso da Guilda de Comediantes. Foi em 2020 que eu comecei. Sim. E aí eu apanhei, cara, porque não tinha quase nada no Brasil mesmo, sabe? Cara, eu tive que estudar coisas... ainda não tem. Então eu tive que estudar coisas lá de fora. Teve um diretor peruano de comédia que eu fiz o curso do cara, sabe? Foi um curso maneiro, mas assim, pô, ele tinha barreira da língua. Era complicado, cara. A gente quer um dia trazer, né, outro professor também, que dá roteiro e tal, pra debater isso, porque tem uma coisa que é interessante nessa coisa do ensino de comédia. Eu sempre gostei de ler e estudar, e logo que eu entrei pro Zorra, né, que a gente se juntou, eu falei, porra, não sei de onde exatamente, acho que foi do VR, teve a ideia, e eu falei, porra, vamos, cara, porque
Cara, não tem, cara. É uma parada nova no mercado. Isso foi que ano, mais ou menos, velho? Que a gente deu o primeiro curso presencial. Você que é o cara dos números. Eu só tinha, acho que um filho. Uma Foi filha da IC? ainda. Foi, o primeiro foi da IC. Isso já deve ter mais de 10 anos. Poxa, Inclusive, cara, só 10 anos. eu acho, eu posso vi estar aquele enganado, dia. que eu que recomendaria a guilda pra Miranda. Tá? Aquela Miranda, tá, porque sim. ela é amiga minha de faculdade. Ela nega. Ela disse que É. foi Marcelo Magano. Então, Aí, ó. Não, porque quando ela começou, ela falou comigo no Instagram, tá tudo gravado aqui. E aí ela perguntou, tipo, o que você lê? Que eu falei pra ela que eu tava nesse processo antes de estudar comédia, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Desbrasil. E aí passei os livros e falei pra ela, pô, tem um curso do Caco, que é amigo meu, sei que. E aí mandei o link, ó. E ela é nossa. Boa, Tá vendo? Nossa aluna, Vamos mas fazer ela uma já é campanha, Marcelo cara. Magano. Fica aí também. Talvez o Marcelo Pode Magano ser. tenha influência 70%, você tem. É, pode ser. Tudo ajuda, tudo ajuda, tudo ajuda. Sua despedida, Fernando Aragão. Obrigado, Nicolas. Valeu. Pô, Te prazerzão. agradecer aqui pela presença. Pô, vamos trocar mais figurinhas aí sobre o Pô, True Crime e o terror. por Isso aí, favor, muito Bem, por nosso favor. podcast de É. terror que a gente Vem vai aí. Que é interpretar aquele na- que a gente já tá pensando de mesa Aí. cast Sim, ficcional há um isso, tempo. aquele. Aguarde. Ok. Boa, Eu boa. quero interpretar o Corvo. Pô. Caralho. Nicolas, aquele momento que você fala, nossa, como foi legal. Não, foi ótimo Eu participar, sei, de sei. verdade. E é louco, né? Porque eu tava acompanhando vocês desde o primeiro episódio e tô aqui hoje sentado aqui. Então, assim, acredite nos seus sonhos. Você pode ficar aqui um Porra, dia. que sonho de merda. Mas faça alguma coisa valer a pena, Ele tá entendeu? sentado no Pode vir primeiro episódio e veio no episódio 5. Olha que... Acredite, é mais Não é? fácil do que você imagina. Você quer ser humilhado pelo Vinícius? Não, Fácil. Não Pô, convide isso é um o Vinícius bom pra ir no podcast. bar. Isso é um bom podcast. Caco humilha as pessoas. Você assistiria Caco humilha as pessoas? Eu adoraria fazer Fácil, isso. fácil. Cara, Não é isso sempre? Mas ele deu uma dica muito boa, cara, pra você realizar seus sonhos. É só ter sonhos pequenos. Exato. Eu sou vascaíno, amigo. Eu só não quero cair. Verdade, e provavelmente quando verdade. esse episódio falar, já caímos. Já tá difícil. Marco não vai barrar, né? Não vai barrar. Cara, muito bom, muito bom. Gente, esse é o nosso episódio de hoje. Beijos, tchau, tchau. Valeu. Valeu. É, foi muito bom mesmo.